Está no ar o nosso encontro. A gente espera a semana toda para estar junto com vocês, falando do que acontece na nossa igreja e aprendendo sobre a fé católica. Isso mesmo, Gabi, e eu estou nessa missão super especial de substituir a Larissa, que tirou uns dias de férias. Afinal, ninguém é de ferro e o descanso é importante para todo mundo. Mas a gente não está aqui para descansar, pelo contrário, vamos dar um giro para saber o que rolou nesta semana. E você pode nos ajudar mandando os destaques da sua paróquia para o endereço que aparece na tela. Eles podem vir a fazer parte do Giro da Semana ou do Anota Aí. Falando em anotar, nesse primeiro bloco já tem matéria especial com curiosidades sobre a Bíblia, com o Frei Fernando. Tenho certeza que vocês vão gostar. A reunião mensal de pastoral deste mês de setembro, apresentada pelo padre Júlio Rezende, teve como tema, por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Na ocasião, Monsenhor Luiz Lobo explicou como será preparado o sínodo na Arquidiocese de Goiânia. Nós vamos na Arquidiocese realizar justamente isso, né? Fazer juntos a nossa preparação para o sínodo, né? E caminhando juntos. Nós vamos entrar nesse processo de escuta agora. Então, o processo de escuta, nós vamos tentar formar as equipes. Agradeço a todos, né? E depois vamos informando as paróquias, as comunidades, esse caminhar e o processo que vamos realizar. No dia 14 de setembro, celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Nesse dia também, comemoramos 161 anos do Seminário Propedêutico Santa Cruz. Rezemos pelas vocações. Na última quarta-feira, 15 de setembro, o Bispo Auxiliar de Goiânia, Dom Levi Bonato, comemorou 26 anos de ordenação presbiteral. Agradecemos por seu amor e zelo com a sua vocação. Setembro celebramos o mês da Bíblia. Esse mês foi instituído em 1971 na Arquidiocese de Belo Horizonte e depois repassado para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Mas você sabe como é dividida a Bíblia? A Bíblia se divide, vamos dizer, fisicamente em duas partes. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, a saber, a história antiga da criação até Jesus e de Jesus até a plena fundação da igreja, narrando ainda até a volta do Senhor. Então a Escritura é um livro que brota dessa vitalidade, dessa dinâmica do Espírito de Deus na igreja que lhe mantém a memória sempre. E essa memória é renovada a cada domingo, fazer isto em memória de mim. Então ali que está o segredinho para entender a Bíblia. É uma memória que se faz atual e que dá vitalidade para a igreja. Daí a importância do mês da Bíblia é para a igreja atualizar sempre a sua memória. Quem garante essa memória? O Espírito de Jesus ressuscitado, que nós chamamos também o Espírito Santo. A Bíblia foi organizada de modo histórico, da criação até a glorificação. Frei Fernando Inácio nos explica por onde devemos começar a ler a Sagrada Escritura. Embora a Bíblia não seja livro de história, mas ela foi organizada de modo histórico, da criação até a glorificação. Então eu sempre prefiro sugerir às pessoas que sigam esta organização da Bíblia. Então é se encorajar, vamos dizer, se convencer de que se ela lê a Escritura do começo para o fim, naquela ordem que está ali, ela vai adquirir uma visão praticamente completa e boa da palavra de Deus ao longo da história. Então eu sempre sugiro, gente, comece a ler do começo, sem pressa, sem tentar resolver os problemas ou as incompreensões que a Bíblia suscita, porque devido à distância que ela está de nós, dos autores para nós, nem sempre é claro o que se fala, ou nem sempre é claro
o argumento do autor sagrado. Frei Fernando Inácio nos conta sobre qual Bíblia a Igreja recomenda para nós, fiéis católicos. Hoje, o que a gente recomenda? A Igreja Católica do Brasil conseguiu elaborar uma Bíblia que é aquela que é usada no culto dominical, nas celebrações da palavra e nas missas. Então, é claro que esta Bíblia, como ela é usada no Brasil todo, todos os dias santos e domingos, então ela é recomendada para que as pessoas, quando chegam daqui no domingo e têm a sua Bíblia em casa, ela está lendo a mesma Bíblia. Agora, se ela quer aplicar-se ao estudo, a um aprofundamento, então a gente já recomenda Bíblias mais elaboradas conforme aquele interesse. E aí, em primeiro lugar, está a chamada Bíblia de Jerusalém. Tem também uma chamada tradução ecumênica da Bíblia. Que a Igreja Católica, como ela está sempre disposta de diálogo com outras igrejas de confissão cristã, então, juntamente com as igrejas evangélicas, a igreja luterana e anglicana, então se fez a chamada tradução ecumênica da Bíblia, que tem um aparato científico também muito bom. Ninguém perde nada, né, de diariamente dedicar uma página, e a ideia de querer ler a Bíblia, de alcançá-la, é uma ideia generosa e muito boa. É claro que ninguém alcança toda a Bíblia em 2 tempos, mas é um aprendizado que vai se dando. Quer dizer, o melhor curso de Bíblia, a meu ver, não é tanto ir para a escola de Bíblia ou para a escola de teologia, é você ter a paciência de ler. Ler e ouvir são as melhores escolas. Imagine que se você todo ano, durante todo o ano, você vai em todos os cultos dominicais ou todas as missas da tua comunidade, você praticamente ganhou de graça a leitura de toda a Bíblia. O jeito com que a igreja organizou a leitura da Bíblia nas celebrações dominicais te dá de graça a leitura de grande parte da Bíblia, eu diria assim, 1/3. Ora, não tem melhor modo de você aprender a Bíblia do que sentado na tua comunidade, com teus irmãos, escutando Deus falar. Rezemos pelos aniversariantes desta semana. No dia 19 de setembro, Padre Josinaldo Filomeno da Silva comemora mais um ano de vida. No dia 22, Padre João César Souza Lobo celebra seu aniversário natalício. Dia 23 de setembro, Monsenhor Lino Dalla Pozza celebra mais um ano de vida. Dia 24 é aniversário natalício do diácono Amaury de Souza Júnior. Dia 25 de setembro, Padre Fábio Cardoso da Silva e diácono Albertino Pereira Brandão comemoram seu aniversário natalício. Eu adorei as orientações do Frei. E os nossos parabéns a todos os aniversariantes dessa semana. Muitas bênçãos! Eu também, e nossas orações e parabéns especial ao Dom Levi, pelo aniversário de ordenação presbiteral. Para quem não sabe, Dom Levi, além de nosso bispo auxiliar, também é o responsável pelo vicariato para a comunicação. Vocês já sabem, o intervalo é rapidinho, não sai daí que o próximo bloco tá cheio de coisa boa. Estamos de volta com o nosso programa, que já está mais do que marcado na agenda. Toda semana a gente se encontra por aqui. E que também tem datas importantes que levantam reflexões fundamentais para a nossa sociedade, tais como a campanha do Setembro Amarelo, Dia Nacional de Doação de Órgãos e o Dia de Combate e Prevenção à Trombose. Quem pensa que esse tema está meio fora da pauta se engana. A Igreja, em diversos documentos, salienta a importância de valorizarmos e cuidarmos da vida. E isso implica em cuidarmos da nossa saúde. Por isso, nesse bloco tem um bate-bola com o Dr. Frederico Nacruti. Tem Somos Um, Você Sabia, tá recheado de coisa boa. Então vamos começar dando continuidade ao nosso estudo sobre a Carta aos Gálatas, hoje com o Padre Nixon. Continuando as nossas reflexões sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas, hoje eu quero refletir com você sobre o 3º capítulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele funda a comunidade dos Gálatas durante a sua 2ª viagem missionária. Depois de ter fundado a comunidade, o apóstolo faz uma visita a esta e pouco depois ele tem que escrever aos Gálatas, porque chegam notícias que não agradam o apóstolo.
alguns judeus ou cristãos vindos do judaísmo chegaram na comunidade dos Gálatas pregando a necessidade de cumprir os preceitos rituais da lei de Moisés, a começar pela circuncisão. Na prática, é colocar a lei de Moisés no mesmo patamar da fé ou até a lei de Moisés sendo superior à fé em Jesus Cristo. Algo totalmente contra aquilo que o apóstolo tinha pregado. O apóstolo sempre pregou aos Gálatas que a fé em Jesus Cristo é mais importante porque é pela fé que a pessoa consegue a salvação, não pela prática da lei mosaica. E aí, o apóstolo começa a sua exortação no 3º capítulo dizendo assim: ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Pelo tom aqui do apóstolo, fica claro que a comunidade tinha dado ouvidos a essa pregação contrária vinda aí dos judeus e de cristãos vindos do judaísmo. E aí o apóstolo então passa a argumentar a favor da fé. O primeiro argumento dele é o seguinte: o Espírito Santo veio sobre os membros da comunidade graças à fé e não pela prática da lei mosaica. E aí você poderia perguntar, mas então, qual que é o valor da lei mosaica na história da salvação? O apóstolo responde essa pergunta no 3º capítulo, dizendo o seguinte, que a fé funcionou como um pedagogo, ou seja, um educador. Então, a fé é superior. É isso que Moisés vem ensinar aos Gálatas. Então, nós precisamos ter em mente, a lei de Moisés é importante porque é um pedagogo, um educador, mas, sobretudo, o importante mesmo são os 10 mandamentos, que é a essência da lei de Moisés. Esses não foram abolidos por Jesus. E para cumprir esses mandamentos, a fé nos dá o Espírito. O Espírito nos capacita a cumprir os 10 mandamentos. Por isso, então, nesse mês da Bíblia, vamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé, essa fé que nos dá o Espírito Santo, que, por sua vez, nos capacita a cumprir a essência da lei de Moisés, que são os 10 mandamentos. E assim, cumprindo esses mandamentos, nós vamos entrando cada vez mais na dinâmica da vida nova em Cristo, que vem pela fé. Fazer o bem sem olhar a quem. Esse é o lema da Pastoral da Moradia aqui da Paróquia Santo Inácio de Loyola. Nesta celebração, eles entregaram a casa de número 195. O Plauto Araújo, que é o coordenador desta pastoral, nos explica essa bela ação. O lema da Pastoral da Moradia é fazer o bem sem olhar a quem. É claro que para isso nós temos alguns critérios. Então, você tem que ter o lote no seu nome, tem que estar enquadrado ali numa renda mensal e a gente vai analisar através da equipe da triagem a sua situação. Se for aprovada essa ficha, ela é levada lá para nossas reuniões, que acontecem todas as segundas-feiras, às 19h30, na paróquia. Ela vai ser colocada em votação. Você sendo a ficha escolhida, nós construiremos sua casa. Como é que funciona a construção? Nós temos um sábado que a gente faz o alicerce e no outro sábado a gente constrói a casa. Depois tem uma equipe para finalizar, que a gente entrega a casa acabada. Desde abril de 2002, graças a Deus, graças ao empenho de tantas pessoas abençoadas, nós já construímos 195 casas. Muito obrigado a todos vocês que apoiaram e apoiam e apoiarão essa obra que nasceu do coração de Deus. Eu vejo a importância da Pastoral da Moradia. Cada família que é contemplada, nós temos um trabalho sério de triagem, para alcançar pessoas que realmente precisam. Foi uma emoção muito grande quando o Sr. Jerônimo me ligou e falou que eu fui aprovada, que fui abençoada. Nossa, para mim aquilo ali, eu fiquei tremendo, eu fiquei muito emocionado, pulei de alegria lá dentro, estava até mais na casa no poeirão, pulei, agradeci a Deus. Eu não contei a emoção e a ansiedade de sair falando para todo mundo. Então eu nunca imaginava que eu ia ter um sonho desse aqui. Uma casa, é emoção de falar, uma casa toda na cerâmica, toda pintada, toda forrada. Eu pensava que quando eles falavam casa, eu pensava que ia fazer um barracãozinho, só no contrapiso, sem rebocar, sei lá, mas eu estava feliz assim mesmo. Mas não ganhei. Isso aqui para mim é uma mansão. Estou muito feliz, muito agradecida à pastoral, muito agradecida a Deus. Por isso, nos procure através da Secretaria Paroquial. O número estará aparecendo aqui embaixo para você entrar em contato conosco hoje mesmo e ser um colaborador dessa missão
Pastoral da Moradia. E você que quer ver a ação da sua paróquia, da sua pastoral aqui no projeto Somos Um, entre em contato conosco no Vicariato para a Comunicação da Arquidiocese de Goiânia. E lembre-se, evangelizar é cuidar. Somos um. Você sabia que a festa da exaltação da Santa Cruz se celebra dia 14 de setembro? E poder celebrar a cruz de Cristo é poder celebrar o amor de Deus por nós. A cruz é a realidade mais próxima, mais íntima de Cristo. É o sinal do amor de Deus por nós. E assim como Cristo carregou sua cruz, também todo cristão tem a cruz. Por isso, poder celebrar dia 14 de setembro a exaltação da Santa Cruz é poder celebrar o amor de Deus por nós. Historicamente se celebra dia 14 de setembro porque foi o dia que a Basílica do Gólgota, em Jerusalém, onde Cristo foi crucificado, foi dedicada. Por isso, todo dia 14 de setembro, a Igreja Católica celebra a festa da exaltação da Santa Cruz, o sinal do amor de Deus por nós. Por isso, a cruz, para nós, é um sinal importante, é uma realidade importante. E não só na Sexta-feira Santa podemos adorar a cruz, como também dia 14 de setembro celebramos a exaltação da Santa Cruz. Por isso, fique sabendo, se celebra dia 14 de setembro porque foi o dia que a Basílica do Gólgota foi dedicada, onde tem um pedaço da cruz de Cristo, a histórica cruz de Cristo, está guardada na Basílica do Gólgota. Por isso, a Igreja Católica celebra neste dia, 14 de setembro, a exaltação da Santa Cruz, a vitória de Cristo, o amor de Cristo por cada um de nós. Somos Um é um dos meus momentos favoritos do programa. Conhecer os trabalhos da igreja, as tantas formas que podemos ajudar as pessoas é muito legal. Se você quer saber mais, é só entrar em contato pelos telefones que estão aparecendo na tela. Gabi, esse bloco teve tanta coisa boa que eu acho que é bom a gente dar aquela pausa. Mas é bem rapidinho, porque o Sávio já deve estar esquentando o café para trazer as notícias dessa semana. Não sai daí! Já estamos no último bloco. Gabi, tô achando que tá passando rápido demais. Eu também tô achando, mas é bom que deixe um gostinho de quero mais. O programa de hoje foi muito bom e nós vamos fechar com chave de ouro, com um assunto muito importante. No dia 16 de setembro foi o dia de combate e prevenção à trombose. Mas você sabe o que é trombose e que ela é mais comum do que a gente imagina? O médico cardiologista Frederico Nacruti ajuda a gente a entender um pouco mais. E logo depois tem aquele cafezinho com Sávio. Então, a trombose nada mais é do que são a formação de coágulos nas artérias ou nas veias ou em algum órgão, dependendo se o sangue fica mais parado. O sangue tem hemácias, células e fatores de coagulação que são determinantes para a formação desses coágulos. Os homens serão os mais acometidos pela trombose, pela formação de coágulos, acima de 60 anos, e os mais jovens que tenham fatores de riscos modificáveis, como os obesos, os sedentários, os etilistas, os tabagistas e as mulheres que usam anticoncepcional oral. A trombose pode ser determinada pela genética, por hereditariedade. Existem inúmeras trombofilias que aumentam a coagulação do sangue e podem desenvolver um coágulo dentro das veias e das artérias. A COVID, o coronavírus, gera uma febre viral trombótica. Então o paciente ele fica pró-coagulável. Mais de 30% dos pacientes internados em UTI desenvolvem trombose pelo coronavírus. E pelo motivo do sedentarismo, as pessoas têm ficado mais em casa e menos ativas. A prevenção se dá por
terapia não farmacológica, indivíduos que têm fator de risco ou que já teve trombose, usar meias elásticas, fazer atividades físicas, evitar o tabagismo, diminuir o consumo de bebida alcoólica, o controle da obesidade. A gente tem que lembrar que o aumento da circunferência abdominal gera uma pressão no retorno venoso, então dificulta o retorno venoso, promovendo a proliferação e o acúmulo de sangue nos vasos da periferia, gerando coágulos e trombose. A trombose ela pode ser venosa ou arterial, é mais comum nas veias, a obstrução por coágulo das veias. E existem alguns sintomas que o indivíduo vai sentir: empastamento, endurecimento das panturrilhas, dolorimento local, edema assimétrico, ou seja, inchaço numa perna maior do que a outra. Você deve procurar o especialista. Existe também a trombose arterial, que seria a formação de um coágulo nas artérias. Isso é mais raro, porém pode acontecer e pode ser dramático. Por exemplo, uma trombose aguda no cérebro ou nas artérias do coração geraria um infarto e um AVC súbito. Pacientes que usam cigarro cronicamente e que vão gerar outros sintomas, como falta de irrigação sanguínea, gangrenamento, né, necessidade de amputação do dedo ou do órgão acometido, do pé ou da perna. Olá, seja bem-vindo ao Café com Fé, um momento para você ficar por dentro das notícias da Igreja no mundo, no Brasil e de nossa arquidiocese. Cantores e instrumentistas da música litúrgica. A live Cantando a Santa Missa acontecerá neste sábado, dia 18 de setembro, às 9 horas, ao vivo pelo YouTube da Arquidiocese de Goiânia. Esperamos vocês! Na manhã da terça-feira, 14 de setembro, aconteceu o lançamento da 5ª Jornada Mundial dos Pobres. No Brasil, o tema é Sentes Compaixão? Um convite à não indiferença frente ao sofrimento das pessoas em vulnerabilidade social. Leia mais no site da CNBB. A reunião mensal de pastoral deste mês de setembro teve como convidado o padre Júlio César Rezende, assessor do setor de educação da CNBB. Ele falou sobre o tema Por uma Igreja Sinodal, comunhão, participação e missão. Assista a reunião na íntegra pelo nosso canal no YouTube. A 34ª viagem apostólica do Papa Francisco teve início no dia 12 de setembro, na Hungria. A viagem teve continuidade na Eslováquia, onde o Papa cumpriu uma extensa agenda. Logo após a celebração eucarística, Francisco embarcou de volta para Roma. Não deixem de acompanhar o programa Encontro Semanal deste sábado, que está cheio de coisa boa e conhecimento a respeito da nossa igreja. Você já sabe, ele vai ao ar às 8h30 da manhã pela PUC TV. Ontem, dia 14 de setembro, celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Nessa ocasião, comemoramos também 161 anos do Seminário Propedêutico Santa Cruz. O Café com Fé fica por aqui, mas sempre com aquele lembrete. Fiquem ligados nas mídias sociais de comunicação da Arquidiocese de Goiânia. Tchau, gente. Até a próxima. Bem, o nosso programa está ficando por aqui, mas semana que vem já anota aí para o nosso encontro marcado. Gabi, o que você achou das dicas do doutor? Achei bem interessante. Vou mandar para os meus pais, para os meus amigos que estão precisando saber dessas informações. Mas como que você vai mandar para essas pessoas sendo um programa de TV? Sim, o programa é de TV, mas também está no YouTube da Arquidiocese de Goiânia, onde dá para assistir de novo, compartilhar esse programa e todas as outras edições. Isso mesmo, vocês já sabem, a gente continua conectado através das redes sociais da Arquidiocese de Goiânia. E para encerrar, vamos terminar com a bênção do Santíssimo. Que a bênção do Senhor possa penetrar no nosso coração, na nossa mente, em toda a nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Que realmente o Senhor, essa bênção possa alcançar a você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Traga ao seu coração e à sua mente todos aqueles que precisam da bênção do Senhor. Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. Eu quero adorar o meu Senhor, diante dele vou prostrar meu coração. E eu te louvo, meu Senhor, meu
Te agradeço por estar